Pão é o alimento da civilização humana. Valongo é conhecida como a terra do pão, da regueifa e do biscoito. Portanto, era a terra por excelência que fazia o pão. Ainda temos padarias a cozer a rainha, mesmo como antigamente. Com arte e amor, conseguem-se produtos de excelente qualidade. Passou de pais para filhos, porque não havia muito mais. Valongo era conhecida como o fabricante ideal da regueifa, do pão de Valongo. A minha avó era padeira e fui biscoiteira toda a minha vida, nasci no meio da farinha e do biscoito. Esta é a fotografia da minha avó, que foi a dona desta casa. É uma senhora muito linda, não é? Isto era o marido, o meu avô. Estes foram os que eu sucedi. O meu avô era padeiro, o meu pai foi padeiro. Eu, aos 8 anos, antes de ir para a escola, vinha de madrugada já, pôr os pães no tabuleiro. A minha família esteve sempre ligada aos biscoitos. O meu bisavô, já em 1850, já fazia alguns biscoitos rudimentares. Eu descendo de uma família de biscoiteiros, isto começou por volta de 1900 e qualquer coisa. Era do meu avô, passou para o meu pai, quando meu pai faleceu, passou para o meu nome. Eram os meus bisavós, os pais do meu avô, e depois o meu avô, quando casou, iniciou a padaria dele, nos anos 30 do século passado, mais ou menos. A fábrica Paupério nasceu em 1874 com a união entre dois sócios, o António de Sousa Malta Paupério e o meu trisavô Joaquim Carlos Figueira. Esta fábrica era uma padaria do pai do António de Sousa Malta Paupério. Eu só apareço nesta empresa em 1987. A fama do pão de Valongo é muito antiga, não é? Já na altura das invasões francesas surge a palavra molete. O comandante das tropas da invasão francesa, que estavam estacionadas aqui em Valongo, começaram a produzir um pão pequeno, a que deram o nome de molete, por causa do general Molé. O pão de Valongo tinha fama. Mais antigamente, antes dessas moagens, era moído em moinhos de água, mas dizia-se também que era por causa das águas de Valongo. Porque nós a água toda aqui era tudo água das minas. Os trigos americanos, que eram moídos no Rio Ferreira e depois nas padarias, paneirados, separada a qualidade da farinha, até à sua produção com uma levadura, naquela altura natural. Não havia fermento, não se usava fermento, era a massa-mãe que se usava. Leva muito mais tempo a fermentar o pão. Esta fama que nós temos deve-se a que a lenha era do monte e é que aquecia os fornos para cozer o pão. E o pão durava nem que fosse de 15 dias ou um mês. Quando um filho casava, montavam numa padaria e davam-lhe uma volta de pão, ou seja, uma série de clientes para eles venderem o pão. Era uma vida muito dura, até porque trabalhava-se de noite. Aliás, há o ditado que diz, à meia-noite levanta-se o padeiro. Eu lembro na minha rua toda a gente tinha muitos filhos, 5, 6, 7. Depois as mulheres também trabalhavam em casa, não é? Quase não havia mulheres a trabalhar fora. Porque tinha os padeiros, mal ou bem eram os que viviam melhor porque pelo menos não passavam fome, tinham sempre pão. E depois havia aquela agriculturazinha de sobrevivência. Nós tínhamos um quintal onde não nos faltava nada. Depois que geralmente todos tinham campos para sustentar os animais. Os padeiros todos tinham lavoura para manter o gado que transportava o pão. A minha mãe, nos tempos dos pais dela, é que iam vender o pão. Iam até ao Bonfim, ao Porto.
Olha, iam com um burro e as canastras a levar pão. As padeiras de Valongo venderam ao Porto, durante alguns séculos, o pão. E mesmo quando os portuenses passaram a ter as suas próprias padarias, os consumidores continuavam a preferir o pão de Valongo. O meu padrinho, eles venderam na Cordoaria e venderam no Aino, que era a Praça de Lisboa, depois é que foram para o Bolhão. O transporte dos biscoitos não se podia tirar carta, era só aos 21, e emancipou-me para comprar uma carrinha. E a partir daí passou-se a fazer a distribuição na carrinha. O meu padrinho fez um sucesso com o carro, ele foi a primeira pessoa aqui em Valongo a ter carta. Depois comprámos uma carrinha e aí então começámos a ir todos os dias vender pão. Andava a bater de porta em porta a vender biscoito depois. O que é que a gente vivia? Era disto. Mas a Regueifa de Valongo tinha fama, as coisas ao ter nome ou ter saída, então começaram a ir vender para o comboio. Pessoas da minha geração falam precisamente nessas mulheres que apareciam a passarem nos comboios a anunciar a Regueifa de Valongo. Olha a Regueifa, quem quer Regueifa? Era assim. Mais alguns tostões que uma mulher pudesse ganhar para levar para casa. Às horas do comboio passar em Valongo, em Hermesinde, havia aquelas mulherzinhas com cestinho e vendiam ali umas regueifinhas, ganhavam um dinheirinho. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Salazar fazia aqui um bocadinho um jogo duplo, não é? Portanto, fornecia wolframio aos alemães, alimentos e roupas aos aliados. A população ia ficando cada vez mais empobrecida e, portanto, havia uma escassez de alimentos e era necessário proceder a um racionamento. Olha, no tempo da guerra não havia farinha, não havia pão, o pão era racionado, as pessoas só tinham direito a um pão por cabeça. E depois as pessoas que compravam era por fora, mais caro. O açúcar vinha só para os padeiros, para as confeitarias. O racionamento de muita coisa. O meu pai tinha na altura um caminhão e até foi mobilizado que não podia vender nem fazer nada porque podia ser chamado para a guerra. Julgo que foi em 1937 que foi criado o Grêmio de Industriais de Panificação do Porto. Os industriais tinham de levantar uma guia para depois comprar o pão nessas fábricas. Os padeiros todos tinham um mapa para selecionar a farinha que gastaram naquele dia. E depois, na altura de Salazar, vá lá, e ele começou a impor novas leis quando começaram a haver os alvarás, e então havia um preço político do pão, 4 centavos. Eu deixei de ser padeiro aos 31 anos. Comecei a ser padeiro aos 8 e os pães sempre a 4 tostões. Os padeiros naquela altura eram muito apertados no peso do pão. O peso da regueifa tinha que ter o peso, o pão era pesado. Antigamente, no tempo do meu avô, o trigo vinha da América, mas a farinha depois moída era cá, comprada na moagem do Marco. E na altura havia a fábrica de Vitória que tinha melhor qualidade que a do Marco. Depois havia a farinha da Ceres, a Harmonia. No tempo da guerra era proibido peneirar a farinha. Quando viessem os fiscais, se eu tivesse uma peneira na padaria, era autuado. Trazia cabelos, trazia pelos diversos, trazia sujidades, trazia às vezes excrementos de ratos até. Isto é quase como na pesca, não podem ter redes com determinados espaços, senão apanham o peixe pequeno. Aqui, se as peneiras forem de determinada espessura, a qualidade do trigo não é o mesmo, as impurezas não são as mesmas, não é? A partir da década de 50 é que começou em Valongo a haver máquinas para fabricar pão. A primeira amassadeira ou amassador, o meu pai comprou-a, precisamente porque trabalhar à mão, pegar nos sacos de farinha e trabalhar aquilo à mão era pesado, não é? Quem podia começou a comprar as amassadeiras, os cebadores, porque a massa antigamente era tudo amassado à mão.
Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. O movimento proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Com o 25 de Abril, a proteção do Estado à economia, à indústria portuguesa desapareceu, as barreiras alfandegárias desapareceram e, portanto, os produtos italianos, espanhóis, belgas, dinamarqueses começaram a chegar cá em muito melhores condições, a preços mais baixos. Quando eu deixei de ser padeiro, era porque não dava dinheiro. E a partir de 74, a Revolução do 25 de Abril, o pão subiu o triplo ou mais de preço e a farinha baixou. Sei que depois do 25 de Abril, que o meu avô faleceu, antes tínhamos umas poucas empregadas. Quando o meu avô faleceu, algumas tiveram que ir embora, porque depois o que se fazia não dava para ter as empregadas que tínhamos. Foi que até ficámos sem empregados nenhuns e somos só 3 irmãos. A fábrica Paupério, como muitas outras, estava com dificuldades, porque a base do seu sucesso anterior, que eram os armazenistas, estavam em falência com o surgimento das grandes superfícies. Quando começaram a abrir os supermercados, veio muito produto espanhol e muitas padarias não aguentaram isso. Porque o retalhista passou a ir comprar diretamente aos cash and carry e só passou a ir buscar ao retalhista aquilo que não tinha ou que já não tinha dinheiro e precisava de crédito. Agora está na moda, não é? Mas houve uns tempos, finais dos anos 80 e anos 90, que isto não havia muita procura de biscoito. Eram muitos, era quase porta sim, porta não, eram padarias. Mas depois foram fechando. Houve ali uma altura que estragou a maior parte dos padeiros de Valongo, foi a concentração. Pequenas padarias daqui de Valongo que se juntaram. Mas isso não deu assim grande resultado. Cada um para ir para lá teve de deixar a sua padaria e fazer parte da concentração. E ali estava agregado a uma situação que havia um que mandava e os outros acompanhavam. A causa de haver falta de padeiros foi a concentração. O trabalho numa padaria é duro, então o pão trabalhar de noite é muito difícil arranjar padeiros, sabe? E então, como eu, forneiros, muito mais difícil. Começavam a trabalhar à noite, às 11h30, mais ou menos. O pão estava pronto por volta das 4 e pouco, as primeiras fornadas. E às 5h30, 6 horas, já se começava a distribuir o pão. Quando era a Páscoa, começavam a fazer a regueifa muitos dias antes. E no Natal, para fazer os cacetes. Trabalhavam noites inteiras, que às vezes queriam depois abrir os olhos e nem conseguiam. A regueifa tinha a sua fama, não é? E na noite de Natal, a partir das 5 horas, cozíamos regueifa e ainda ia distribuir até São Caetano a regueifa para a noite de Natal. As regueifas tinham um enfeite, era mais para a Páscoa, que se fazia uns biscoitos e colocava-se em cima das regueifas. Tinha mais posses, dava regueifa doce, quem tinha menos posses, até que veio o pão de ló e começaram a dar mais pão de ló, mas a regueifa era mais feita na Páscoa e no Natal. A regueifa é assim, a gente estende o vergão, a gente chama o vergão, não é? E a gente caça ao meio e faz assim. E vira, e caça, fica a ponta a regueifa feita.
É a coisa mais fácil do mundo fazer. Nós de manhã começámos por amassar o biscoito que vamos fazer. Fazíamos, depois é que o forno arde para cozer os biscoitos que nós fizermos. Começámos de manhã e acabámos às 7 horas da tarde. Depois o biscoito é cozido, arrefece, depois de frio enchemos e embalamos nas saquinhas com o nosso dígito e colamos e atendemos os clientes. Os fornos eram aquecidos com lenha do monte, com urge e carqueja. A lenha também é um problema agora, porque antigamente era carqueja. Tínhamos pessoas de Recarei, de Santa Comba, que vinham trazer caminhonetes com molhos de carqueja, que era para aquecer os fornos. E isso acabou tudo. As pessoas, por isso é que agora há muitos incêndios, ninguém corta o mato. E nós então agora é mais a nível de serrações. Passava-se muitas necessidades, queimava-se tudo. Por isso é que há poucas gigas, poucas gamelas, porque os padeiros queimavam essas coisas todas, quando precisava, até mobílios iam. Os padeiros em Valongo foram descendo, foram acabando e agora são meios deles porque a possibilidade de fabrico é muito mais fácil. Agora, foram reduzidas as padarias, mas o pão e o biscoito teve sempre fama. Em 2014, lançamos a Feira da Regueifa e do Biscoito e o Mercado Oitocentista. Nós, de ano para ano, o evento ganhou vida. Traz a Valongo, como se sabe, muita gente, não só das redondezas, até distante. A Câmara, muito bem, aproveitou um prédio que estava praticamente abandonado e lançou a ideia de pôr ali uma perpetuação da fama e do pão de Valongo. A história da panificação tem que ser contada. A oficina de promoção da regueifa e do biscoito também dará esse contributo. Precisávamos de qualquer coisa assim em Valongo, para mostrar aquilo que a gente cá faz, não é? E as coisas que se fizeram antigamente, não é? Os padeiros de Valongo eram considerados os melhores aqui do Norte. Valongo era uma escola de profissionais de padaria. A oficina de Valongo pode continuar esse ritual de fornecer funcionários da especialidade. Vamos ficar com uma coisa bonita, rica, quem se interesse pelos nossos antepassados. Se preocuparem com a divulgação da qualidade do produto, julgo que, sim senhor, pode ter um grande contributo para a indústria aqui no concelho. Todos nós nos sintamos orgulhosos por pertencer a Valongo e por sermos reconhecidos como bons padeiros e bons biscoiteiros. Foi uma coisa muito boa, porque é para eles verem aquilo que se fazia. Para contar a história, cozer toda esta riqueza que existe aqui, não só na cidade, no concelho de Valongo. Quando se está a investir na valorização do património, nós estamos a dizer à comunidade que aquele é o caminho. Nós vamos trazer pessoas que vêm visitar, mas são pessoas que, quando cá vêm, vão sair e vão ser convidadas a ir visitar biscoiteiros, vão ser convidadas a ir visitar a igreja matriz que foi construída em grande parte com um imposto ligado ao pão. Esta oficina vai criar condições para contar uma história, não só do passado, contada no presente, mas projetando para o futuro. O Valongo era pequenino e quase em todas as portas havia um padeiro. Dizem que o pão é bom, os de fora, né? Ainda nos enche mais, né? Acho que o pão tem de continuar. Faz que as pessoas venham aqui e de ver que estamos a fabricá-lo, tudo manual, ver o forno a lenha, as pessoas ficam encantadas e gostam e dizem que é melhor. Sinto-me orgulhosa de fazer o que fiz, os meus filhos também, e só tenho pena de não ter tanto tempo e não poder tanto, porque ainda faria mais. Como todas as artes, elas não morrem, não podem morrer. Qualquer indústria
depende dos seus clientes. Enquanto continuarmos a saber agradar aos consumidores finais, as indústrias não morrem. Se nos preocuparmos unicamente com o lucro, então aí a intenção de massificar a produção tem necessariamente redução de qualidade. Mas também estamos limitados à memória daqueles antepassados que nos exigem continuamente, constantemente, atenção à qualidade. Atenção à qualidade, porque é a qualidade que nos vai mantendo vivos.